Agora que o desgraçado tá lá fechando os olhos para destruição total da Amazônia, invasão, querendo explorar até petróleo na foz do Amazonas, o STF não se pronuncia mais. Eu te pergunto, qual decreto que esses vagabundos revogaram? Um decreto, só uma portaria qualquer de um ministério que foi derrubada por esse STF no governo Lula. Quantos decretos que foram revogados pelo STF, ou decretos ou leis que o presidente sancionou? Eu estava olhando agora sobre a Amazônia. A Amazônia está batendo recordes e recordes de queimadas, de desmatamento, de invasões, recordes de todos os tempos. Quando o Bolsonaro estava lá, o STF vinha, ele combinava lá com um vereadorzinho qualquer, com um esquerdista vagabundo qualquer, um analfabeto qualquer, e mandava lá um bilhete pro STF e falou: opa, fui provocado, vou dar uma decisão em cima dessa provocação. Como aquela vereadora que queria presidente do Bolsonaro e mandou um bilhete lá pro Alexandre de Moraes, e é sempre para ele, e ele já mandou para a PGR. Graças a Deus a PGR foi contra, e não há motivo legal para que se decrete a prisão. E aí, mediante isso, fazia uma provocação e uma determinação do STF, só se a sua memória não foi igual à minha, porque a minha memória está sempre fresca. Vinha uma determinação lá e eu estava lendo sobre isso, as determinações que foram dadas pelo presidente Bolsonaro para criar um plano, apresentar um relatório em 5 dias, é sempre em 5 dias, olha, 5 dias, um relatório aqui para o STF das providências que foram tomadas contra as invasões, contra as ocupações, contra o desmatamento, contra a exploração de ouro lá na terra indígena, não sei o que, contra a morte indígena, contra o caramba. Agora que o desgraçado tá lá fechando os olhos para destruição total da Amazônia, invasão, querendo explorar até petróleo na foz do Amazonas, o STF não se pronuncia mais. Eu te pergunto, qual decreto que esses vagabundos revogaram? Um decreto, só uma portaria qualquer de um ministério que foi derrubada por esse STF no governo Lula. Agora olha quantas foram derrubadas, quanta interferência teve desse STF, e depois diz, porque era um governo que não respeitava a justiça no Brasil. Que não respeitava a justiça, rapaz? O Bolsonaro foi desrespeitado o tempo inteiro por essa justiça vagabunda que nós temos no Brasil, por essa suprema organização criminosa que nós temos no Brasil o tempo todo. Se você não tiver, eu posso te mandar quantos decretos, quantas normas, quantas portarias, quantas leis, quantos pedidos de informação foram mandados o tempo inteiro. Bolsonaro não teve paz, não teve paz, interferência o tempo todo. Isso é independência e harmonia entre os poderes? Agora, isso aqui que está acontecendo, o próprio STF determinando pro executivo, pro cleptocrata, o pingunço do Lula, para que ele puna os deputados que assinaram, porque são vários que são da base do governo. Sim. Mas são da base do governo, mas estão sendo sensatos. E uma coisa não tem nada a ver com outra. A base desse governo é para aumentar a tributação, e eles estão fazendo o que esse governo gosta de fazer: aumentar a tributação e meter a mão na grana. Tá aí as empresas todas falindo. E aí vem mandando punir. Isso aqui é a democracia relativa que nós temos no Brasil. Infelizmente, onde um poder interfere no outro o tempo inteiro, e o legislativo é o mais prejudicado com tudo isso. É o que tem as maiores interferências hoje, porque antes era o executivo. Sim. Na época do Bolsonaro era o executivo, agora é o legislativo. Para não legislar, eles são ameaçados o tempo inteiro, eles sofrem todas essas intimidações o tempo inteiro, não tem sossego para trabalhar. Qualquer projeto que apresenta, vem o STF, já tem projeto para limitar os poderes do STF quanto às decisões monocráticas, para mudar a questão estabelecer mandato de ministro, que isso é urgente, precisa fazer. Eu não vi projeto ainda para se mudar a forma de ingresso, isso é urgente, nós já falamos aqui no Libertas Cast. Enfim, tem diversos projetos que, quando vão entrar na pauta, os presidentes da casa são ameaçados, e eles gostam que bandidos exerçam aquela função, porque fica mais fácil de tê-los à mão. Só exerce aquela função de presidente, só é eleito
O cara que tem processo no STF, ou que o pai tem processo, ou que a mãe tem, eles já vasculham antes para saber se dão apoio ou não. Infelizmente, é esse o Brasil que nós temos. Então pense bem no seu voto quando você for votar para um membro do Congresso Nacional, seja para a Câmara, seja para o Senado. Escolha alguém que não tem rabo preso, que não tem processo. Vasculhe a vida dele, porque senão ele vai ser um deputado, um senador chantageado o tempo inteiro e intimidado o tempo inteiro por esses canalhas.